Olá pessoal, hoje eu vou fazer finalmente aquela crítica esculhambada de Sandman que eu estava prometendo, mas para fazer isso eu trouxe aqui comigo um sonho, ou talvez um pesadelo. Deixa eu apresentar então para vocês, essa aqui é a Thaís. Oi Thaís, quem é você? Eu sou eu. Tá, vamos avançar. Eu não sei quem sou eu. Tá, tudo bem, eu também não sei. A gente vai ter uma sessão de terapia agora na frente pro Calbi. A Thaís está aqui comigo pra gente falar de Sandman. Afinal de contas, eu a torturei vendo esses 10 episódios, que ela vai dizer talvez até que não foi uma tortura, não sei, né? E também, todos nós aqui lemos os quadrinhos, inclusive a Thaís leu Sandman mais vezes do que eu, acho, né? Não foi? Embora a última vez que eu li faz uns 4 para 5 anos, então a minha memória nesse sentido tá meio defasada. Tu vai fazer fanfic de Sandman, então, conforme tu for lembrando. Ah, tu sabe que fanfic e eu love forever. Odeio fanfic. Quem já acompanha aqui o canal viu que deu muita treta o fato de eu ter falado mal de Sandman no próprio YouTube. Tu falou mal de Sandman? Mas tu não fala mal de nada. Não, nunca. Eu falei da série aqui na Live do Caos, falei no Twitter, falei com os vizinhos, onde eu pude eu falei mal de Sandman. Sim, ele falou mal de Sandman. Muito. O tempo todo. Foi muito chato assistir junto com ele. Assistir as coisas com ele geralmente é muito chato! Como é difícil ter esse roteiro, pensar dois. Eu tô acostumado a ter o controle da situação. Control freak! Enfim, está cada vez mais confuso. Não vai dar certo esse encontro aqui. Mas o lance é que a gente vai fazer uma análise de Sandman, uma análise até bastante completa, eu acho né? Assim, é a ideia. Bem, Thaís, e aí? O que a gente tem nesse roteirinho aí? O que a gente vai falar primeiro e tal? Eu acho que a gente pode começar falando sobre a questão da adaptação mesmo, porque a gente reparou, mesmo enquanto a gente estava assistindo, muitas diferenças com relação ao que a gente lembrava, o que a gente lembrava mais ou menos. O Alexandre releu hoje o quadrinho pra gente poder comentar e eu não lembro tanta coisa assim, principalmente a partir do segundo arco. Enfim, partimos daí? Não. Antes eu só queria dar o aviso seguinte, pessoal. Muitas vezes o galera fica criticando, dizendo assim, tu tá reclamando da série porque achou ela muito fiel ou não fiel, ou porque você queria que ela botasse certos elementos que tem nos quadrinhos só por uma questão de gosto. Mas o lance é o seguinte, primeira coisa para deixar bem claro, fidelidade é um critério, acima de tudo, ideológico. Pode ver que quando as pessoas falam em fidelidade, elas ficam falando assim, eu queria que tivesse... diferente do gibi! Também. Mas elas ficam falando assim, tinha que ter o mesmo personagem, tinha que ter o mesmo cenário, tinha que ter a mesma trama, os valores não são os mesmos, e tal, e tal, e tal. Tá diferente do gibi! E uma coisa que vocês podem notar é como que para certas pessoas, às vezes uma adaptação se parece mais fiel quando ela retrata de maneira bastante fidedigna os personagens, enquanto que para outros isso vai ser mais ligado, sei lá, aos valores da história. Daí que você vê vários exemplos de pessoas dizendo o seguinte, aquele quadrinho foi bem adaptado, embora a história tá bem diferente no cinema, mas na sua essência está lá. E vão ter outros que vão dizer o seguinte, não, é fiel mesmo, porque nota, os personagens ainda são bem parecidos em termos de figurinos, enquadramentos também. Eu acho que quando se trata de adaptação, principalmente de quadrinhos para cinema, a gente tem um pouco mais dessas questões, porque são duas mídias que trazem imagens. Então, eu noto muito um hype em cima de adaptações cinematográficas quando tu traz uma reprodução mais fiel das imagens daquele quadrinho. Eu vi muito na promoção do Sandman uma necessidade de pegar trechos da série que retratavam quadros, não quadros igual, tipo, o Sandman lá deitado encolhido na esfera de vidro, sabe? E isso deixava o pessoal muito empolgado, coisa que eu não vejo tanto, por exemplo, em adaptações literárias para o cinema. Senhor dos Anéis é um caso de uma adaptação que é considerada uma das melhores, mas só que ela não tem essa contribuição imagética. Mas a gente tem um enredo que é resumido de maneira muito inteligente e a gente tem a questão dos valores da história que são também transversados de maneira muito eficiente. Tu agora fez com que ninguém mais vá nos assistir porque tu defendeu a adaptação do Senhor dos Anéis, sendo que tem um monte de gente que fala mal. Pronto, a gente perdeu a credibilidade. Eu gosto. Ok. Vamos começar mais uma vez essa merda aqui. Vamos tentar. Bora daqui! Eu tô zoando, eu só discordo do fato do Senhor dos Anéis ser um exemplo, mas enfim, o ponto que tu falou é exatamente esse. E tem um lance daí que é o que me incomoda, até já tá cansado de ver eu falando disso, que é o quanto que o leitor de quadrinhos muitas vezes se sente prestigiado, fica encantado com o fato de simplesmente haver numa adaptação certos paralelismos. Aliás, uma coisa que a Thaís não sabe, né, mas eu não gosto de Zack Snyder.
Como assim? Mas ele é um visionário! Não, tô brincando, tá, gente? Cuidado pra não ficar muito teatrinho de escola também. Daqui a pouco a gente tá muito teatrinho de escola, assim, tudo combinadinho. Tem que não apostar mais no improviso. É tu que tá me dirigindo o tempo todo. É culpa de diretor. Foi mal. Eu sou macho opressor. Macho opressor. Por que tu tá dançando? Porque eu gosto de dançar. Piadas à parte, o fato de eu não gostar do Zack Snyder tem muito a ver com o fato de eu achar que as adaptações dele são muito medíocres. Ele se baseia tão somente em paralelismos. O enquadramento é parecido. A roupa tá parecida. Ele é muito literal. E isso faz com que muitas vezes as pessoas ficam com a sensação que seja uma adaptação fiel, sendo que às vezes o que o Snyder faz é subverter completamente a história original. Sim, porque tu acaba perdendo a essência da mídia. Funciona nos quadrinhos porque aquela mídia tem uma maneira de funcionar. Vai funcionar no cinema? Possivelmente. 300 de Esparta? Deu certo. Watchmen? Isso eu já fiz vídeo aqui no canal sobre, a gente não vai se demorar nesse papo. O lance é que mesmo você fazendo os enquadramentos idênticos, às vezes a maneira como você filma, por ter som, por ter movimento, tudo isso que até estava falando, isso faz com que você mude a história. Em resumo, não vai ter ranço a respeito da adaptação do Sandman em virtude de fidelidade ou não. O papo não é esse. E se tá diferente do gibi? Tudo bem! Fica calminho, amiguinho. Então vamos lá, vamos por tópicos, né, que a gente separou aqui. Eu acho que o primeiro é... Tu achou uma boa série, Thaís? Eu achei ela divertida. Tipo, não achei que, meu Deus, que perda de tempo. Uma das coisas que mais me incomodou foi o quanto que a série tem uma estética um tanto genérica. Se tu pegar um trecho dela, descontextualizado, e mostrar pra uma pessoa qualquer, ela não vai saber dizer nem de que série é. Essa questão principalmente de enquadramentos, assim, eu achei um pouco genérico, como tu mesmo falou. A gente tem uns quadros que são muito fiéis aos quadrinhos, e foi isso que foi usado para promover a série, mas quando tu sai dessas cenas icônicas, desses enquadramentos icônicos... E esse é um ponto importante pra gente pensar em adaptação, por isso que a questão da fidelidade não interessa tanto. A questão é mais o seguinte, ok, você vai transpor de uma mídia para outra, como é que você vai preencher esse conteúdo? Seja mantendo alguma coisa, seja alterando alguma coisa. Até porque a gente tem que pensar que quadrinhos eles trabalham por elipses. Cinema tem continuidade o tempo todo. E também tem essa questão particular dos quadrinhos, que é a simultaneidade, ou seja, o layout das páginas, como é que os quadros dialogam, e isso é uma coisa até que é muito forte no quadrinho do Sandman. Ele é muito lembrado justamente por ter páginas que são muito bem arquitetadas, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, enfim, a composição da página faz parte da contação da história. Sim. E aí o que me incomoda, o que me faz dar piti, é o quanto que nessa série, na hora de adaptarem quadrinho para cinema ou quadrinho para audiovisual, aqueles layouts rebuscados foram substituídos pelo quê? Por uma estética genérica. Parece que é algoritmo que escolheu os enquadramentos. Eu não iria tão longe em falar de enquadramento escolhido por algoritmo, mas me pareceu que faltou relevo na construção dessa narrativa, na exposição dos personagens. Ficou tudo meio plano. Isso tem a ver principalmente na questão da caracterização dos personagens, da maneira como é que a gente vai conhecer esses personagens. E no primeiro arco, principalmente, eu não gostei de como o Sandman nos foi apresentado, imageticamente falando, porque a gente tinha muito close em cima do Sandman, questão também de figurino e maquiagem me incomodou, o Sandman não ter os olhos totalmente pretos, sabe, porque tudo isso, esse excesso de proximidade, esse olhar humano, nos tornou muito próximos dele. E o Sandman é uma divindade. Aliás, o Sandman ele é mais do que uma divindade. Ele acabou muito humanizado, né? Ele acabou muito humanizado. Eu não sei nessa parte se eu concordo contigo. Talvez eles possam até ter testado, botar ele com os olhos escuros todo o momento e ficou meio esquisito. Pois é, mas o esquisito faz parte. Sim, mas ele ainda é o protagonista da série e alguma dose de identificação esse cinema clássico espera. Pois é, mas tem uma coisa, é que o Sandman, ele é o protagonista, mas são poucas as histórias que são contadas pelo olhar dele, pelo ponto de vista dele. Aí é que tá, ele sendo simplesmente o condutor da narrativa, a história é sobre ele, mas ele não precisa necessariamente ser o condutor. E uma coisa que eu sempre achei, que eu gostei no Sandman, que é esse climão de que a gente não conhece bem o que o Sandman é, a gente não consegue se aproximar dele, ele tá sempre muito distante da gente, porque ele não é como a gente, ele é outra coisa. Tem a ver com o fato de que o Sandman começou como uma série tipicamente de terror, e aos poucos o Neil Gaiman foi ficando confiante e começou a empregar uma série de outros recursos, enfim, fazer do Sandman essa grande aventura literária, que é o que ele acredita. Mas teve uma progressão, né? Não foi do nada, assim, de repente, ele teve um insight, pum, agora o Sandman é um queridão. Queridão? Como assim?
Sandman queridão. Queridão. Esse é o nome. Se você assistiu até essa parte, escreva nos comentários Sandman queridão. O Sandman não é simpático. Tá, entendi. Mas aí entra já parte da minha implicância com a série. Por isso que eu tô dizendo, não é uma questão de fidelidade ou não. Porque aqui, em parte, o que eu tô criticando é a fidelidade. No começo, o Gaiman tinha essa necessidade, quase que editorial, de manter o Sandman como uma figura muito central, quase que um tanto super-heróica. E depois, quando a série avançou, que a série começou a se sustentar pelas suas próprias pernas, não depender tanto dos super-heróis, lembra que no primeiro arco, nos quadrinhos, aparece Liga da Justiça? Aí o Neil Gaiman soltou a franga. O lance é que, por exemplo, na adaptação, eles já poderiam ter feito assim, eles poderiam já ter feito naquilo que Sandman se tornou, mas não, procuraram ser fiéis e tal. Só que isso produz algumas incoerências, que foi as que tu notou, ou seja, o personagem, no primeiro momento, ele é muito próximo de nós, ele é muito protagonista das histórias, e depois chega um ponto que ele se distancia. Inclusive, a gente viu muita galera na internet reclamando disso, né? Que no segundo arco, Casa de Bonecas, ele parece mais coadjuvante do que protagonista. Sim, ele dá uma sumida da história. O que é o Sandman dos quadrinhos. A série mesmo, em quase toda a sua amplitude, ela não é sobre um cara super poderoso chamado Sandman, mas sim tudo que atravessa, tudo que é constitutivo do sonhar. Sim, e o sonho, ele é esquisito, ele é estranho, ele é distante. O Neil Gaiman, ele tenta capturar o que é o sonho, o que é sonhar, não sonhar lá o reino, mas sim sonhar, sabe? Aí já entra um ponto que eu ia deixar mais pro final, mas eu trouxe! Seja bem-vindo. Que é o quanto não tem onirismo. Eu achei o Inception do Nolan, né? Que é aquele filme onde as pessoas estão num sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho, e o sonho não tem cara de sonho. É só um lugar. É essa ideia. Eles estão só num lugar esquisito. Porque assim, ó, vamos lá, vamos pensar o seguinte, sonho. Quando a gente tá sonhando, a gente sempre tá assim, eu tava num lugar que não era bem aquele lugar que eu tava na casa da minha mãe, mas não é bem a casa da minha mãe, daí eu vi meu pai que não era bem meu pai, daí o meu namorado que não é bem meu namorado, se encontrou e de repente chegou um amigo de infância que nenhum deles conhece, e a gente começou a tocar gaita, eu nunca toquei gaita. E de repente a gente tava no shopping, e o shopping se transformou numa praia, e na praia tinha um dragão voando, sendo atacado por ninjas. Parece que eu tô falando dos teus sonhos de manhã, né? Os meus sonhos são com dragões e ninjas, mas tem o Batman também. E o Batman. E o Godzilla. Tá, chega de... Não revele mais nada. E esse é um ponto que algumas pessoas podem dizer assim, isso é difícil de fazer, de retratar esse onirismo no cinema. Meu ovo. Ou a minhas ovas pra gente ser democrático aqui, né? E cara, na boa. Agora sou eu que me irritei. Deixa eu me irritar também. Tu vive gritando nos vídeos. O cinema surrealista já tá fazendo isso desde a década de 20, de pegar e trabalhar com estranhamentos, com sonhos, com objetos deslocados. E a gente tem uma sensação de filmes muito esquisitos, mas que tu não consegue parar de assistir. Não é isso que ia estragar a série, não é. Se bem feito, não estraga. Pra citar um sonho só de um filme que não é surrealista, mas que tem uma cena de sonho que eu acho perfeita, é o Bebê de Rosemary, Sim. que é a cena em que ela tá transando com o capeta, mas ela começa também a sonhar no meio da transa. Sim, de repente ela tá com um cara, e esse cara vira outro cara, que daí vira o Satã de novo, e ela não consegue, porque na verdade o que tá acontecendo é que ela não consegue conceber a imagem dela mesma tendo relações com o diabo. E isso na série do Sandman a gente não tem onirismo, não tem nada de onirismo, sacou? São poucos os momentos, quase sempre o sonho quando aparece, na verdade é só um filme de fantasia dos anos 90, sei lá, por exemplo, o reino do próprio Sandman, caramba, aquilo ali é história sem fim, cara! E não só o sonhar, quando eles estão chegando no inferno, parece que eles estão chegando em Mordor, tá lá o Frodo e o Sam indo largar o anelzinho. Eu já pensei bobagem com o anelzinho. É anelete. Esse é do outro arco, não mistura as coisas. Além do onirismo que simplesmente não tem numa série que é sobre sonhos, que tá na minha cabeça. Além disso, a gente não tem algo que é muito característico dos quadrinhos do Sandman, que é um perspectivismo. Deixa eu explicar isso melhor. Perspectivismo é o seguinte, cada pessoa vê o Sandman de uma maneira. Isso é muito legal e é algo que ficou bem pequeno. Na série mesmo, na série da Netflix, só aparece aquele momento em que ele vê a nada. Ele vê a nada e aí ele aparece como um homem jovem, negro. E isso é um dos elementos mais fortes nos quadrinhos do Sandman, isso que nos dá certa dimensão, inclusive, do tamanho dele. Ele não é simplesmente o rei dos sonhos na Terra, ele é o rei dos sonhos de qualquer ser vivo no universo. Então, obviamente, cada ser vai ver ele de um jeito. Inclusive, se eu fosse um dos roteiristas dessa série, eu ia colocar a história Um Sonho de Mil Gatos já nessa primeira temporada. Que é uma história onde o Sandman, ele é um gato perante os outros gatos. Os gatos não veem ele como uma pessoa, os gatos veem ele como um gato. E apesar dessa história vir depois da Casa de Bonecas, ela ajuda a tapar esse buraco que a série não conseguiu
deu da conta. Porque tem vários outros momentos também anteriores, antes da Casa de Bonecas, antes, ali mesmo no Prelúdios Noturnos, que a gente tem essa noção de perspectivismo, ainda que de forma sutil. Por exemplo, no quadrinho, quando aparece a Liga da Justiça, quando aparece o Caçador de Marte, ele vê o Sandman como uma entidade. É um negócio de uma cabeça pegando fogo, eu não lembro mais direito também como é que aparece, mas é muito importante esse momento curto, porque logo no começo do quadrinho você já sabe que cada um vê o Sandman de um jeito. E é por isso que é importante a gente também não criar essa relação muito de proximidade entre o espectador daquela mídia e o personagem, porque isso atrapalha também na questão de identificação do personagem, quando ele vai mudar demais e a gente acaba gerando um estranhamento que não vai ajudar a compor o personagem, mas sim que vai simplesmente nos extrair da trama. Tem a ver com o fato de que a identificação não é com o Sandman, né? A identificação são com os personagens que interagem com o Sandman. Sim, a gente conhece o Sandman pelo olhar dos personagens que acabam interagindo com ele. E de novo, sim, no primeiro arco não é tanto assim. O primeiro arco ainda é uma história com uma estrutura de super-herói, Prelúdios Noturnos tem muito essa pegada, e o Sandman acaba sendo uma figura muito central na aventura. Mas repito, se isso era possível num quadrinho que era mensal, que as pessoas aos poucos iam vendo a série mudar, pra série de TV, onde já vem uma temporada numa tacada só, gera esse descompasso de tom. Sim, até porque não só o Sandman ficou meio estranho, porque nesse tipo assim de ele é uma coisa diferente, mas não é, e aí a gente acaba dando muito destaque pra um personagem, e os coadjuvantes acabam ficando também meio planos. Esse é um dos elementos entre tantos que fizeram falta. Para além dos olhos escuros, da questão da caracterização do próprio Sandman, várias coisas, vários pequenos elementos fizeram faltas, e um deles, assim, que nos incomodou bastante foi o Eterno Despertar, que é a resolução do personagem lá, do filho do Magus. Porque isso dá uma dimensão muito grande do quanto o Sandman também pode ser ruim, sabe? O Eterno Despertar, o que que é? O filho do Magus, ele tá condenado a eternamente despertar de um pesadelo. Aquela sensação horrível de coração acelerado. Acordei, meu Deus. Então, e vai ser isso pelo resto da vida dele. Ao invés disso, na série, ele foi condenado a dormir. Ok, ele vai estar dormindo no meio de um pesadelo. Mas talvez eu acho que pior que um pesadelo é o acordar do pesadelo, aquele exato instante. E aí quando eles acordam no quadrinho é assim, né? Ele acorda e ele vê que ele tá em outro pesadelo. E aí ele acorda de novo, ai, não é só um pesadelo. Aí ele tá em outro pesadelo, ou seja, ele fica preso ao Eterno Despertar. Então é uma das coisas mais geniais, eu acho, do quadrinho. É um negócio que eu já falei até com aluno meu que nunca leu direito o Sandman e tal, e isso ficou muito na cabeça deles, esse Eterno Despertar. Que na série da Netflix, esse é o lance, não é uma defesa por fidelidade, não tem nada no lugar. A gente só vê lá o filho do mago se retorcendo na cama, dormindo, e enfim, pô, cara, pô. Não, e isso acaba se assemelhando muito a pessoas que ficaram presas lá na doença do sono, né? E esse é outro ponto do perspectivismo do Sandman. A gente falou do perspectivismo no sentido de cada um ver o Sandman de um jeito, mas também uma coisa que é muito rica no quadrinho e que a série não desenvolveu, não pensou em como desenvolver, porque de fato é mais difícil de pensar isso em termos audiovisuais, é o fato de a gente ter os pequenos relatos, pequenas pessoas falando da sua vida, da sua experiência. Isso é muito presente no Sandman. Logo no começo, quando vem a doença do sono, a gente acompanha um pouco a história de cada um, o que eles estavam sonhando. A gente se aproxima desses personagens de uma maneira que a gente tem a dimensão do que foi essa hecatombe que foi privar a humanidade do rei dos sonhos ao longo do século XX. Outro elemento que eu acho bacana, que a gente conversou, era o lance de que o inferno é um lugar de disputa, de violência, de caos. O inferno, nos quadrinhos, não tem essa paz do tirano. Porque um tirano, muita gente gosta de ditadura. Aqui no Brasil tem muita gente que gosta de ditadura, sabia, Thaís? Não. É. Aqui no Brasil... Tá parecido. Olha o ato falho, eu ia falar aqui no Brasil eu ia falar do inferno e falei aqui no Brasil. O lance é que no inferno dos quadrinhos, então a gente não tem sequer essa paz, porque lá existe uma disputa entre Lúcifer, Beelzebub e Azazel. Enquanto que na série da TV a gente tem apenas a figura de um único soberano, que é o Lúcifer, e ele põe ordem na casa. E poxa, isso é um elemento tão legal, né? Tipo, esse inferno que é disputado, esse inferno que é violento justamente porque tá todo mundo brigando com todo mundo. Sim, os próprios líderes do inferno, triunvirato, eles não se entendem. Eles não se entendem, eles estão sempre discordando. E no final das contas botaram um Lúcifer tirano, mas um Lúcifer tirano que aparentemente não tem um pulso tão firme assim, conforme o epílogo. O Lúcifer da série da TV, ele tem uma fragilidade, né? Que enquanto que o do quadrinho é meio do tipo... foda-se. A impressão que eu tive quando eu li o quadrinho foi muito que quando o Sandman chegou lá pra recuperar o Elmo, né? O Lúcifer meio que foi dando corda, mais porque, tipo assim, tá, tudo bem, eu tô tão entediado
Divirta-me. É Tipo, bem... ele não fica ofendido, ele não fica... Oh, audácia! Embora no final é o mesmo texto, né? Dessa coisa do Lúcifer dizendo, olha, a gente ainda vai se rever e tal. Mas ajuda o fato da coisa não ficar tão pessoal, vamos dizer assim, é que no quadrinho o Sandman enfrenta o demônio mesmo que estava com Elma, enquanto que na série pra TV eles adaptaram sendo um embate entre Lúcifer e o Sandman. Que é um embate RPG, coisa que eu nunca joguei, mas a Thaís sabe bastante. Fala aí, Thaís. É um embate RPG? É um embate RPG. Inclusive eu falei isso pra Alexandre. Olha só, eles estão jogando RPG. Ah, o meu carinha vai lá e vai fazer isso. Só faltou eles jogarem os dadinhos pra resolver a ação ali e ver quem é que ganhava. Voltou pro Senhor dos Anéis, então, né? Voltamos pro Senhor dos Anéis. É. Aliás, às vezes eu tenho a impressão de que Senhor dos Anéis virou uma grande referência na produção de filmes de fantasia. Um filme muito ruim, cabe dizer. Enfim, tudo isso prova que pessoas que jogam RPG são pessoas próximas do insuportável. São figuras infernais, anjos caídos, enfim, gente muito desagradável. Tá bom, vamos mudar de assunto. Outra coisa que também fez falta, e aí é limite orçamentário, quer me parecer, que é o fato de que o Sandman aparece na vida do Constantine por músicas, e músicas todas elas que falam de sonho. O que dá uma dimensão muito grande do quanto que o sonhar faz parte da nossa vida. Porque no início ali da série da TV, o Sandman fala, pô, o pessoal trata o sonhar como se fosse irreal, a maioria das coisas são decididas por aqui. O que já é um discurso legal e tal, só que no quadrinho a gente tem uma dimensão maior disso. Quando a gente percebe que boa parte das nossas músicas falam de sonho, a gente percebe realmente, caramba, né? Como o sonhar faz parte da nossa vida o tempo todo. Sim, o sonho não é só algo que acontece quando a gente tá dormindo. E já que falamos de Constantine, vamos falar da Constantina? Vamos! Tá, eu já vou dizer a real. Eu achei uma personagem muito ruim, não tanto pela mudança de gênero, embora eu acho que a canalice masculina que aparece muito na figura do Constantine é um elemento importante a ser explorado. Mas o que mais me incomodou é que a contraparte feminina do Constantine não tem esse senso de decadência que o John Constantine tem. Ela tá bem vestida, ela pode ter respostas ácidas, que nem o próprio Constantine, mas não tem essa coisa um tanto... Canalha. É a palavra ideal mesmo, é canalice. Porque é importante frisar que o personagem do Constantine, ele é pobre, ele... Trabalhista, ele é de esquerda. Ele... Bom, eu não ia entrar... Não, ele é. Ele é? Ele é. Ele tá sempre tentando arranjar os bicos pra tentar descolar uma grana. Ele é um trapaceiro. Na verdade, ele é um malandro, né? Ele é um grande malandro, sem grana, tentando descolar o do dia e tentando se dar por cima. E a única coisa que ele é bom é de fuder com a vida dos outros. Tanto que ele é muito culpado por o quanto que ele estragou a vida dos amigos dele e tal. De novo, o ponto aqui não é defesa da fidelidade, porque a gente sabe que eles não podiam usar o John Constantine, daí tiveram que inventar uma Johanna, a Constantina. Só que, de novo, olha só, o que botaram no lugar? Uma personagem que não tem relevo, como tu disse, né? Uma personagem meio qualquer coisa, bem vestida. Rola ali também, inclusive, uma tensão sexual entre ela e o Sandman que eu achei de uma gratuidade tão fodida. Achou? Ah, para, eles fazem um enquadramento, um enquadramento pro outro. Olá, eu sou o Senhor da Noite. Emo. Então acaba produzindo uma personagem que no fundo a gente não consegue ser muito ligado, não tem carisma. Eu não vi carisma nenhum na Constantina. Eu confesso que eu gostei mais da personagem porque eu curto aquela atriz do que porque a personagem ficou interessante. Outras coisas que eles também não puderam usar, que é do universo DC, mas que eu acho que enriquecia a história, a Thaís acha que não faz a menor falta, mas eu achei que fez falta o Etrigan. E antes que eu diga por que eu acho que faz falta o Etrigan aparecer ali no inferno, é o seguinte... Isso faz com que uma história seja rica, quando ela tem coadjuvantes que também tem muita história carregada neles. E sim, eles tiveram uma série de restrições, eles não podiam usar praticamente nada do universo DC, só que isso, inevitavelmente, empobreceu a série. Concorda? Concordo, e acrescento ainda que eu acho que... Acredito que eles acharam que não ia fazer falta porque, como é um personagem não tão conhecido do universo DC, a maior parte das pessoas não ia conhecer. E a morte? Vamos falar da morte? Porque a morte, eu tenho aqui uma questão bem delicada para tocar. Uma das coisas que eu acho que Sandman é muito bom, e na verdade isso é o talento do Neil Gaiman, é de trazer certas tradições não cristãs para suas histórias. Sandman, assim como quase tudo que o Neil Gaiman faz, tem muito de paganismo. E eu acho que o baixo orçamento da série também é um baixo orçamento para roteiristas e diretores muito talentosos. Porque o que eu mais vi nessa série foi um certo apagar de elementos pagãos e uma reafirmação de elementos cristãos. A morte, eu achei que a atriz fez o melhor que ela podia numa série onde ela aparentemente estava mal dirigida. E algo que eu acho bastante problemático e que faz a série se aproximar muito de valores cristãos é como a morte lida, como ela fala com as pessoas diante da morte. Porque nos quadrinhos a morte ela é leve, né? Sim. Desenvolve. Sim.
Parece um diálogo platônico, absolutamente. Ela nos aparece como uma menina muito de boas, muito tranquilona. Ela senta, ela se deita, ela se recosta, ela tem muitos trejeitos ali em torno do Sandman. Aparece ser uma menina que gosta do que tá fazendo, gosta de estar presente. Ela é uma menina muito presente e ela aprecia as coisas que estão ao redor. E, inclusive, ela aprecia esse momento em que ela está recolhendo as almas. Existe, acima de tudo, nela uma doçura. Inclusive, me parece ser uma doçura, de novo, por uma questão perspectiva. Porque naquela história em que ela aparece lá com um cara que depois vira imortal, que acontece ali quando eles estão na Idade Média. E no quadrinho ela aparece como uma espécie de dama recatada da época. A série manteve isso em termos de figurino, mas não tanto em termos de atuação. Porque uma coisa que me chama muita atenção nessa história do imortal é o quanto que a morte está muito diferente da morte ali do final dos anos 80 e dos anos 90, que é quando o quadrinho acontece. O que dá a entender isso. A morte, ela muda de rosto o tempo todo. A morte do final dos anos 80 e dos anos 90 é uma menininha punk, new wave, super gente boa. Aí que você tá assistindo tá dizendo, tá, mas qual é o problema afinal nisso tudo? Vamos lá. Uma questão bem pontual, mas que eu acho que faz toda a diferença. No quadrinho, quando a morte vai falar para as pessoas que chegou a hora e tal, ela tem um sorriso. Na série ela parece uma enfermeira te comunicando de algo muito ruim. E me chamou a atenção na atuação da atriz, que quando ela vai falar chegou a hora, ela fecha a cara, do tipo, oi, tudo bom? Oh, então, chegou a hora. I'm sorry. Do I know you? E tudo bem, eu entendo, isso é mega complexo de fazer em termos de atuação, porque se ela fica muito leve, muito sorridente, a coisa vai pra zombaria, do tipo, ah, chegou tua hora, se fudeu! Mas essa leveza da morte, essa alegria da morte, que é algo que não é cristão, porque mesmo no cristianismo, mesmo na promessa de uma vida melhor depois da morte, a gente sabe que isso é sempre um ponto muito crítico, porque a pessoa pode parar no inferno. Portanto, essa leveza da morte que existe em outras culturas, culturas que festejam a morte, essa festa da morte, não tem na série. Basta a gente lembrar daquele meme que viralizou dos rapazes carregando um caixão e que todo mundo achou aquilo um absurdo, seja de cômico, seja de algo revoltoso, porque é difícil a gente entender e tratar o tema da morte, que na nossa cultura ocidental, cristã, ela é um tabu. De certa maneira, ela pode ser um tabu em todas as outras culturas, né? Só que outras culturas têm formas diferentes de lidar. Essa questão multicultural do Sandman aí começa a pegar. A série não tem isso, é muito pouco isso presente. E, repito, isso me parece roteiristas ruins ou fracos, direção medíocre, ou seja, aí você vê o baixo orçamento, inclusive nos talentos empregados nessa série. O ponto que ficou bastante complicado é o quanto que personagens LGBTs eles acabaram sendo retratados ou como figuras trágicas ou como figuras perversas. Porque alguns já tem nos quadrinhos, né? O Coríntio só pega meninos, a Desejo já é andrógina. Tem uma coisa aí que o Neil Gaiman já fazia no quadrinho, a série intensificou e ambas são problemáticas. Que é um clichê que muitas vezes se repete, que é o lance de que o personagem LGBT, ele tem de alguma maneira que ser punido pela trama por ele ser uma imagem da perversão. Isso às vezes é muito inconsciente, inclusive pessoas que se dizem progressistas não percebem que estão repetindo esse tipo de tropos. Para pegar um paralelo que os estudos feministas hoje muito apontam, que é a mulher estuprada que precisa superar os seus desafios, ou seja, como se uma mulher só pudesse ser forte a partir do momento que ela fosse estuprada. Mas o fato é que Sandman repete isso, né? Ou seja, todos os personagens LGBT ao longo da história, ou eles são terrivelmente assassinados, ou eles são perseguidos, ou eles são figuras muito malignas. Tem o caso mesmo do Lúcifer, que ok, o Lúcifer também é uma figura andrógena, porque é um anjo, isso já aparece no quadrinho, mas na série foi intensificado, botando uma mulher interpretando ele. O filho do Magus é gay, lembra que ele tem ele encontra um rapaz isso, e tal, eles passam a vida inteira juntos, mas no final é um homem gay que passa por um final trágico. E mais trágico que o próprio pai, que foi quem aprisionou Exato. o Sandman. O pai dele, que era muito mais canalha, que sabe, pegou o Sandman, que queria forçar a namorada a abortar. Tem a questão também da Constantina e a namorada dela, elas duas terminam de uma maneira muito abrupta e a namorada dela não consegue lidar e ela ficou lá com o saquinho de areia do sonho e ela meio que se condena a dormir até não restar mais nenhuma fagulha de vida dela. É doido que isso tudo que a gente tá falando são coisas que já tinham nos quadrinhos, só que por certas mudanças que eles fizeram, isso ficou muito mais evidente, né? Por exemplo, o Coríntio, já no quadrinho, só ataca meninos, ok.
Só que como ele virou um personagem muito importante para toda a história, porque nos quadrinhos ele só aparece mesmo no arco da Casa de Bonecas, ele nem é tão fundamental assim. Aqui, como ele meio que estrutura como o principal antagonista em toda a série, mais ficou evidente essa violência contra pessoas gays. É o mesmo com o lance da Constantina, ok? Isso também acontece tal qual no quadrinho, só que aí agora você tem a figura da lésbica canalha. Então notem, essas mudanças, e aí por isso que eu acho que às vezes a galera não para pensar o sentido que está produzindo com essas mudanças, intensificou a ideia de que todo personagem LGBT tem mais é que se fuder. E aí tem um outro ponto delicado aqui, que é gordofobia, que tá rendendo no Twitter, no caso da Desespero. O que o Twitter tá falando? O Twitter tá falando que o Neil Gaiman é gordofóbico. Oh, mas ele é mesmo. Explica por quê. Por que ele é gordofóbico? O que a gente conversou? Não, eu não acho que o Neil Gaiman seja gordofóbico. Não, o Neil Gaiman não é gordofóbico. Agora, a série acaba sendo um tanto gordofóbica, sim, porque ela é covarde. Na hora de adaptar Desespero, eles não foram para nenhum dos dois lados que eles podiam ir. Porque um lado que eles poderiam retratar é de pensar Desespero como alguém que é vítima de uma obesidade mórbida. E veja, a gente não tá falando aqui de body positive, a gente não tá falando de pessoas gordas que são saudáveis, felizes, etc. Poxa, eu já tive obesidade mórbida, ok? Eu posso falar disso com tranquilidade. Você não é uma pessoa feliz e bem resolvida. Pelo contrário, você tá jogando na comida todo o seu desespero. Você é uma pessoa com uma série de problemas psicológicos, você tem um monte de coisa para processar e você não resolve. Você se machuca engordando, virando uma coisa já, no caso ali da Desespero, já nem muito humana, se mutilando, se machucando. E ali colocaram ela simplesmente como a gordinha triste. E se a série quer inverter esse conceito do avesso, que eu acho também um caminho interessante, é fazer então a Desespero anoréxica. Faltou profundidade na imagem que eles produziram da Desespero. E no fim das contas ficou só a imagem da gordinha triste, porque como as pessoas muitas vezes são preconceituosas em relação a gordos, se a pessoa é gorda, aí todo mundo acha que ela é triste. Outra coisa que tem pra falar mal aqui é de como tem professor enredo, né? No primeiro episódio, quando eles poderiam estar descobrindo o Sandman aos poucos e isso ser apresentado também aos espectadores, vem o professor enredo, que é o Corinthians, explica tudo e deu. No episódio da morte também, coisas que o Sandman perceberia simplesmente estando com a morte, aqui na série da TV, a morte explica pro Sandman. E quando isso acontece, geralmente é porque os roteiristas acham que você é burro. Aliás, ainda sobre o episódio da morte, uma coisa que me chamou a atenção é a falta de imaginação desse povo. Enquanto que no quadrinho a gente tem muitas facetas da morte, na série eles botaram poucas situações, e ok, botar poucas, não precisavam ter botado tantas, mas algumas são tão parecidas. A gente tem dois momentos num lugar cheio de vida, com dois homens negros que morrem fazendo alguma atividade esportiva. Tu poderia ter criado tantas situações diversificadas, mas não, tu meio que repete uma mesma situação. Por quê, pô? O que não faltava de fonte no quadrinho era das mais diversificadas situações de morte, pô. Passar por mortes prematuras. Tá, chega de falar mal da série, pô. A gente se divertiu, foi legal. O que tem de bom pra falar? A gente se divertiu? Se divertiu, sim, porque chegou uma hora que ele tava lá assim, ó. O que vai acontecer depois? Vamos assistir o próximo. Então, muitas coisas que a gente tá aqui criticando a série, no final mais dela, ali no arco de Casa de Bonecas, ali a coisa se ajeita. Porque a adaptação do Prelúdio Noturno está horrível, assim, em termos de tudo, né? Como eu falei, tiraram coisas dos quadrinhos, ok, mas não botaram nada no lugar. Então fica uma série de vazios de sentido, vazios de trama, tu tem uma série uma série plana, sem altos e baixos, com um ritmo esquisito. Mas, de fato, o quinto episódio, que ele na lanchonete, está bem dirigido, e a partir daquilo a série vai se ajeitando. O episódio da morte tem esses problemas que a gente falou, mas é um bom episódio e tal. E no caso de Bonecas, a gente tem muitos desses problemas que acabam se resolvendo, tipo, a questão do Sandman ficar demais em primeiro plano, isso sai porque a história ela passa a ser contada muito pela perspectiva da Rose. E tem uma outra coisa também, é que eu acho que as escolhas de adaptação foram muito felizes. A trama no quadrinho, ela é mais zoada, de fato. Ela é mais embaralhada. E a série foi muito feliz em organizar toda essa informação. Inclusive o encontro final ali naquele evento de Serial Killers faz mais sentido na série da TV do que no próprio quadrinho. Sim, porque todos os elementos da série, eles vão se encaixando pra chegar naquele momento. E o personagem da Rose, o Vórtice, é mais interessante até na série da TV do que no quadrinho, que eu acho que é só uma guria meio chata. Mas tem um outro ponto que, de novo, eu volto a como que essa série é pouco pagã e muito cristã. No quadrinho, a
Rose, a Vórtice, ela tem uma sensualidade. E veja, não é uma sensualidade no sentido de que ela é uma mina gata. Não, ela tem uma sensualidade quando ela sonha. Ela tem uma relação com o sonho que é um tanto erótica. E eu digo erótica não no sentido que ela vai lá pra transar e tal. Não, ela tem um prazer físico. Ela tem um certo tesão, um certo gozo por estar sonhando, estar nas nuvens. Tem uma dimensão no quadrinho de que o Vórtice é perigoso justamente porque ele dá prazer. Inclusive tem um momento que a Rose tá num delírio, que parece uma imagem do gozo, e o Sandman tá o tempo todo dizendo pra ela, basta, basta, basta. E o que a gente pode esperar da próxima temporada? Não sei. Sonhos, quem sabe? Onirismo seria... Sonhos, pelo amor de Deus. Roteiristas, sonhem. Produtores, sonhem. Diretores, sonhem. O produtor só sonha com dinheiro. Se eles sonharem bem e fizerem a série muito bem sonhada, eles vão ganhar muito dinheiro. Eles vão realizar os sonhos. Além de onirismo, que seria muito bem-vindo para uma próxima temporada, eu acho que é justamente de entender um pouco mais da mitologia do Sandman, não ficar tanto preso a valores cristãos. Ali você tem muitas outras culturas aparecendo, e eu acho que isso é o que enriquece o quadrinho, assim como poderia enriquecer a série. E sim, o que eu sempre gosto, seja nos quadrinhos e que eu quero ver muito na série, é mais dos perpétuos, né? É sempre muito divertido quando eles estão juntos. Porém, não vai ser tão divertido assim se a Desespero for uma gordinha triste, né? Porque daí... É chata, né? Uma pessoa chata. Acho que é isso, né, Thaís? Como é que foi a tua estreia no canal? Quer falar um pouco sobre isso? Eu nunca mais quero voltar aqui. Tá bom, eu acho que... ok. Não, tô brincando, foi legal, foi legal. Se vocês gostaram da... que crueldade. Fala... Se vocês gostaram da minha participação, comenta aqui embaixo. Comentário é legal. Se vocês não gostaram, comenta também. Eu nunca mais volto. E como eu esqueci de falar no começo, fica pro final. Curte o vídeo se você tiver curtido. Se inscreva caso seja por aqui. Compartilhe, isso é importante, né? Muito. Pede pra ativar o sininho aí, vai. Ativa o sininho ali embaixo, blim blom, blim blom, blim blom, porque daí você vai saber sempre quando um vídeo entra no ar. E seja um apoiador aqui no canal através do Catarse, tem recompensas bem legais, lives com o Xande, grupo no Telegram, sorteios de gibi, grupos de estudo para você saber muito mais sobre quadrinhos e teorias em geral. E eu vou deixar o link da nossa campanha na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Bem, de resto, fica o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e bons sonhos. Não, fala sweet dreams. Sweet dreams are made of this. Na 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 na. I travel the world, eu não lembro da letra. Na 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 na. Ai, fiquei tonto.